que fazer após concluir o curso? Hoje, nós temos um bate-papo com os docentes do curso, professor Tiago, professora Aline, professor Alexandre, professor Diego e a professora Ana Paula. Cada um vai contar a experiência, como entrou no mestrado, qual o processo de seleção. Bom, Tiago, você poderia compartilhar um pouco da sua experiência, qual foi a sua linha de pesquisa, se você foi para a matemática pura ou para a área da educação? Bom, depois que eu terminei a graduação, eu achei que eu precisava sentir mais a aplicação da matemática, né? E aconteceu de iniciar um novo programa de mestrado na Universidade Estadual de Maringá, que eu frequentava, que eu fiz a graduação, que foi o programa de bioestatística. Esse programa está na área interdisciplinar, né? Porque ele é uma aplicação da matemática, que é a estatística, embora o pessoal que faça graduação em estatística tenha um pouco de... são um pouco contras do fato de estatística ser uma aplicação da matemática, né? Nesse mestrado, como ele é interdisciplinar, tem matemáticos, estatísticos, físicos, agrônomos. Eu fiz algumas disciplinas com enfermeiros, com o pessoal da medicina, porque qualquer área que você quiser fazer uma pesquisa, você vai precisar da estatística, tá? Então, nesse mestrado de estatística, para você entrar, você precisa fazer... Eles não chamam de curso de verão, mas basicamente você tem que fazer 2 provas, que é um dia só, mas são 2 provas. Uma prova é de álgebra linear e cálculo, e a outra é de probabilidade. Então, o que eles fazem é, eles durante 1 mês e meio, recapitulam todo o conteúdo necessário, assim, vocês já viram isso durante a graduação, então eles relembram, focam em algumas partes importantes, né? Então, você faz durante esse 1 mês e meio, aí depois faz a prova. Daí da prova, se você tiver alcançado uma nota mínima, você é chamado para uma entrevista pessoal com a coordenação do programa e depois a análise de currículo, né? Eu acho que, por exemplo, do mestrado de matemática aqui, mestrado de matemática pura da Universidade Estadual de Maringá, que é onde eu fiz o meu mestrado, também é parecido com isso, tá? Depois que eu entrei no mestrado, meio perdido ainda, porque eu fiz matemática, então eu sabia pouco de estatística. Eu fui apresentado para os caminhos que poderiam ocorrer, né, que eu poderia seguir. Dentro da estatística tem uma área muito forte de computação, né, uma área computacional muito forte, e tem a parte que a gente chama de modelagem estatística, que é encontrar modelos estatísticos, mas que são modelos matemáticos também, e aplicar em dados reais, que essa é a área que eu segui. Mas é muito interessante, eu gosto bastante. Não é um mestrado que tem no Brasil inteiro, tá? O mestrado de bioestatística só tem aqui em Maringá, mas existem mestrados, por exemplo, em engenharia com foco em processos estatísticos. Em Curitiba tem um mestrado da parte mais computacional, mas dentro da parte estatística também é bem interessante. E a sua pesquisa? Qual o tema da sua pesquisa? A minha pesquisa, eu fiz 2 pesquisas. Uma foi sobre a utilização de um novo produto na odontologia. Era uma aluna do mestrado ou do doutorado, não me lembro, em odontologia, que ela queria testar se um produto funcionava melhor que um produto já existente para um certo detalhe lá do dente. Então a gente fez uma pesquisa e verificou que, infelizmente, o produto que ela queria testar não funcionava melhor, né? Ele funcionava, mas não era melhor do que o anterior. E isso a gente utilizou um certo tipo de modelagem. E a segunda parte foi sobre câncer de mama no estado do Paraná, né? O câncer de mama ele tem alguns tipos de câncer de mama, né, específico. Então a gente estava verificando se existem diferenças dependendo de onde você mora, o tipo de câncer de mama que você pode desenvolver. É bem isso. E durante o seu mestrado você estava trabalhando? Você era bolsista? Como que foi esse processo? Eu era bolsista. Como o programa lá é novo, né, ele está entrando no 3º ou no 4º ano agora, o número de bolsas eram pequenos, né, se eu não me engano eram 3 ou 4 bolsas. Então os primeiros colocados durante o processo seletivo ficaram com as bolsas, mas daí se o da turma anterior e que tinham bolsas iam finalizando, essa bolsa passava para o próximo aluno da lista. Depois de 1 ano, mais ou menos, eu consegui a bolsa. Eu fiquei com ela até o
Sérgio. Nós temos dois professores aqui que se inscreveram para o processo seletivo de mestrado na área profissional, que é a professora Aline e o professor Alexandre. Então eles vão compartilhar um pouquinho das experiências dele. A professora Aline está cursando o mestrado, ela é mestranda, e ela vai contar um pouquinho sobre a experiência dela. Boa noite, pessoal. No meu processo de seleção do Profmat, que é um mestrado profissional que abrange o Brasil inteiro, ele é coordenado pela SBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática, e em parceria com o INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Para ingressar, você tem que fazer uma prova, inclusive as inscrições estão abertas, é uma prova objetiva com os conteúdos do ensino médio. São 30 questões, se eu não me engano, e tem vários polos que você pode escolher para cursar esse mestrado. O interessante é que ele é semipresencial, as aulas são dia de sexta ou sábado. No caso da Universidade Estadual de Maringá, que é o que eu estou cursando, é dia de sexta. Aí no edital vai estar especificado qual dia que vai ser o seu mestrado. E após a seleção, você vai cursar 4 disciplinas que são obrigatórias. E depois dessas 4 disciplinas tem o curso de qualificação, que é o conteúdo dessas 4 disciplinas, e você tem que tirar uma nota superior a 5 para continuar no mestrado. Deixa eu só comparar um negócio. No da Aline, o curso de qualificação é uma prova que você faz das disciplinas. Isso. No meu mestrado, o meu exame de qualificação, que eles chamam, é uma pré-defesa. Eu já fiz um pouco da minha pesquisa e em cima dessa pesquisa que eu estou fazendo, eu vou fazer uma apresentação para uma banca. Né? Então, eu já tenho que estar terminando o meu mestrado, faltava tipo 6 meses para eu defender, que eu fiz a minha qualificação. Então, já tem É bem diferente, porque só depois que você passar na qualificação que você vai mexer na sua pesquisa, vai procurar um orientador, vai direcionar a sua pesquisa. Diferente do nosso, que a gente já começa com o orientador, né? Já começa com o orientador, já começa com uma pesquisa não necessariamente pronta, mas com algo já idealizado. Né? Diferente do meu, que passei por 2 qualificações dos 2 tipos. Meu Deus. Ou seja, em cada área e em cada universidade o critério é um. Isso é muito importante, vocês procurarem o edital do processo que vocês querem fazer e ler o que está falando nele. Por quê? A gente está contando as nossas experiências aqui, mas em cada universidade funciona de uma maneira, tá bom? Então, agora a minha experiência, né? Eu me formei em 2003, né? E eu tive a sorte de ter me formado e já ter prestado concurso para a prefeitura, para o estado e ter entrado no mestrado, né? No mestrado da matemática pura. Então, como que foi o processo, né, seletivo? Era um curso de verão, né, em que você ficava as 2 primeiras semanas vendo a disciplina de análise, aí um professor de fora dava as disciplinas e aplicava a prova, depois mais 2 semanas, estruturas algébricas, álgebra pura, né, aí o professor aplicava a prova, aí fazia a média, né, dessas 2 notas de álgebra e análise, aí os mais bem classificados, tinha a possibilidade de repente ter uma bolsa. No caso eu não consegui a bolsa, então infelizmente eu tive que abandonar porque eu estava com uma recém-nascida. Então são coisas da vida que acontecem, né? Então eu tinha que escolher ou ficar no mestrado sem bolsa, né, ou assumir os concursos e dar aula. Então aí na ocasião foi mais interessante para mim, na verdade eu precisava, né, assumir, também não poderia largar um concurso, né? Então eu assumi os 2 concursos, tanto do estado quanto da prefeitura, e digamos, deixei o mestrado de lado. E existe um ditado, né? Se formou já entra no mestrado, mas nem sempre isso é possível, né? Mas eu sou a prova aqui que é possível fazer um mestrado posteriormente, né? Então eu sou na verdade da primeira turma do Profmat, né? Então eu fui cobaia, né? Mas como que a gente entra, né? Assim, eu acho que a dica, por exemplo, é estudar bastante, estar sempre estudando. Eu dava muita aula particular, pegava uma hora, 13h30 eu começava a dar aula para aluno de 5ª série, depois vinha um aluno de administração, depois vinha um aluno de 8º ano, depois vinha um aluno de engenharia. Então você pegava todo o público e nisso você tinha que estar estudando constantemente. Então, e quando teve a prova de seleção do Profmat, eu acho que tudo aquilo que eu estudei de aula particular durante, né, vários tempos, né, ajudou bastante, porque você tinha que estar preparado para tudo, né? Então foi uma seleção, digamos assim,
Não foi fácil, né? Mas eu acho que assim, se você está sempre estudando, né? Então isso ajuda bastante, né? E ele era um pouco diferente, né? O primeiro formato do Profimate era, na minha opinião, bem intenso, porque você tinha que manter ali o A, podia ter de repente um C, mas se você tirasse um C, você era obrigado a tirar um B, era coisa assim, era bem complicado mesmo, né? E na ocasião, quando eu entrei no mestrado no Profimate, eu estava com um concurso do Estado e um concurso da Prefeitura. Então eu estava, na verdade, com 60 horas. Aí eu fiquei um semestre levando, né, tentando levar, mas a vantagem que eu tive no Profimate, que saiu uma bolsa. Então eu recebia do Estado, recebia da Prefeitura e consegui uma bolsa. Mas não dei conta, aí eu pedi licença da Prefeitura, né, e foram 2 anos ali, né, com 40 horas, né, no diurno, despertino e levando o mestrado, só que o mestrado era todo sábado das 8 horas até as 17 horas, então tinha aulas de manhã, a manhã inteira e a tarde inteira, então meu final de semana era estudando, era bem complicado, mas assim é bem gratificante, mas assim, quando a gente se forma, né, é claro que todo mundo quer se formar, quer concluir um curso, né, análise, cálculo 1, cálculo 2, toda aquela história, mas quando a gente se forma que a gente vai ver, agora eu tenho que me preparar, estudar, vai ter concurso, todo mundo vai querer dar aula, se de repente servidor público, né, seja numa universidade, numa IES, né, ou no estado, ou numa prefeitura, aí você vai ter que estudar mais ainda, porque agora que depois que você se forma, que você vai ver que agora eu tenho uma carreira a seguir e não vai vir de mão beijada, então você vai ter que estudar para os concursos, né, para fazer umas especializações, mestrado e tudo mais, né? Aí que começa, né, Antonella? Aí que começa. A própria profissão exige que a gente sempre busque o melhor. E nós, na docência, eu costumo dizer que nós temos que viver em constante pesquisa. Né? A pesquisa não termina na graduação, pelo contrário. Eu venho do mestrado em educação. O professor Diego também, professor Diego em educação matemática. Eu já venho da educação interdisciplinar. Então, o mestrado que eu estou fazendo é para uma instituição estadual. Foi feita uma prova. Nessa inscrição, eu precisei apresentar o projeto. Então, eu já tinha um pré-projeto definido. Fiz a prova, passei na prova, analisaram o meu projeto, foi aprovado o meu projeto. É claro que eles sugeriram mudanças no meu projeto. Essas mudanças a sugestão veio durante a entrevista, porque na entrevista eles querem saber um pouco de você, o que você faz, o que você já leu, aonde você trabalha. E aí veio a ideia de mudar o projeto, inclusive eu tinha que indicar um orientador, e eu precisei trocar esse orientador de acordo com a minha conversa na entrevista. E hoje eu estou cursando, eu sou mestranda, tenho créditos a cumprir. Como é um mestrado em educação e docência interdisciplinar, eu também tenho que cumprir estágio. Então, cada programa é diferente do outro. Professor Diego, como que foi a sua experiência no mestrado? Pode comentar um pouquinho sobre o doutorado? Tranquilo. Só uma observação em relação ao que os meninos falaram aqui do Profimate. O bom do Profimate é que, não sei como é que está agora, mas a última edital que eu vi é que quando você entra, automaticamente a bolsa já é garantida. Não é como no nosso caso, do de educação matemática ou do de matemática pura aplicada, que o pessoal já ganha bolsa. Mudou um pouco, né? Como é que está agora? Eu acho que até pela questão política do Brasil, que eu entrei, foi só 2 bolsas para 30 alunos. 2 para 30? E era só para professor concursado, que não tinha um certo patamar de salário. Porque o Profimate, a maioria das vagas é para quem já está na docência. Já está em sala de aula. Já está em sala de aula. Mas é aberto para outros professores também, para não professores. No meu caso, por exemplo, quem tem um serviço, quem tem trabalho, quem tem carteira, não pode ganhar bolsa. No meu também. Quem tem registro não pode ganhar bolsa. São 5 bolsas no programa e só pode se inscrever quem é licenciado. Então, quem vem de uma licenciatura pode se inscrever nesse mestrado em ensino. Bem, o meu mestrado em educação matemática,
ele, como o próprio nome fala, ele é focado nas questões pedagógicas do ato de ensinar matemática. Nós podemos falar da instituição, né? Eu fiz na Unespar, Sim. você fez Eu fiz na Universidade Federal do Paraná, no campus de Curitiba, né, na Federal do Paraná lá. E a questão é a seguinte, inicialmente, quando abriu o processo seletivo, a primeira coisa que eu fiz foi ler o edital. Eu acho que o edital é que vai dar um norte para vocês, porque vai dar especificidade do próprio curso, do próprio programa, da própria universidade. E no meu processo seletivo, nós tínhamos 4 fases. Algumas delas eram classificatórias e outras eram eliminatórias. A primeira delas foi a prova escrita. E nessa prova escrita, ela era eliminatória e tratava de assuntos voltados para a educação, como um todo. Educação matemática, mas também com questões políticas, questões sociais, temáticas que abordam o contexto da escola, da sala de aula, do ensinar e do aprender. E aí eu lembro que o edital, eles colocaram em torno de umas 5, 6 referências, que são livros que você tem que estudar para fazer essa prova escrita. E aí claro que eu não consegui ler todos, mas li uns 2, eu acho que dos 5 que tinha, eu deve ter lido uns 2, 3 livros, também não todo por completo, e fui fazer a prova. Nessa prova nós tínhamos em torno de umas 2, 3 questões, né? Só que 2 delas tratavam desse material que já tinha liberado no edital para a gente ler, e a outra falava do nosso projeto, do projeto que eu tinha submetido para o programa. Aí fiz a primeira etapa, na primeira etapa consegui passar, aí fui para a segunda. A segunda etapa foi a entrevista. E aí, nessa entrevista, meio que eles também já investigaram, fizeram perguntas sobre tanto a minha vida pessoal, quais as minhas expectativas em relação ao futuro, o que é que eu queria pesquisar, né? Qual era a minha proposta de pesquisa. E aí, depois desse segundo momento, que não era mais eliminatório, agora já era classificatório, eles falaram que em menos de uma semana eles liberariam o resultado para ver quem tinha passado. E aí, na última fase, nós participamos da análise de currículo. Análise de currículo para ver o que eu já tinha feito de iniciação científica, qual a minha experiência em sala de aula. É um currículo que todo mundo tem condições de fazer, né? E aí, graças a Deus, consegui passar. Só que a minha proposta, o meu projeto de pesquisa, que a gente pode estar disponibilizando depois, eu acho que o professor Tiago pode fazer isso por nós, eu posso estar mandando para vocês na área de educação matemática um modelo de projeto, porque você pode tomar como referência caso você queira fazer mestrado em educação matemática, puxando aí para o meu lado, né? Puxando a sardinha para o meu lado. Aí vocês podem ter noção mais ou menos de como é que monta um projeto. Só que muitos dos programas de pós-graduação em educação matemática, eles já colocam no próprio edital um modelo específico. Coloca o modelo, ele coloca o orientador que você deseja submeter o seu projeto. O projeto de pesquisa. Por isso que é muito importante, quando você lê o edital, você já saber as linhas de pesquisa que o programa tem e pesquisar lá no Lattes. Qual o Lattes do professor, ver qual que é a pesquisa que o professor que o orientador, né, já vem desenvolvendo para você fazer um projeto bem assertivo. Porque não adianta você propor algo inovador, depois você não ter nenhum orientador para te orientar. Então, acho que essa leitura do edital é o primeiro passo que vocês têm que fazer, é essa leitura do edital. No meu caso, por exemplo, eu fiz o que a minha orientadora quis, né? Como a gente não tem um pré-projeto, eu nem sabia direito as áreas de estatística. Depois que a gente definiu o orientador, depois que a gente fez algumas disciplinas, que a gente focou, a gente vai estudar isso aqui. É bem diferente, né? E nesse processo aí, a gente acaba que... A gente entra com um projeto, mas acaba que meio que mudando depois. Sempre vai depender muito do orientador, o percurso, até a sua própria maturidade sobre o que é pesquisar, ele vai mudar por completo. Ele muda por completo, acaba que mudando por completo. Só se sua pesquisa for muito boa, muito bem estruturada, para o teu orientador olhar e dizer assim, não vou mudar nada, né? E aí, em 2 anos, o primeiro ano foi só de disciplinas, porque é onde você vai lendo, vai aprendendo bastante coisa na área que você está querendo pesquisar, que no meu caso foi em educação matemática, e no segundo ano foi fazendo a dissertação. E aí eu trabalhei no mestrado falando sobre análise de erros no ensino da matemática. E aí eu fiz entrevista com uma aluna,
onde ela falou sobre os erros que ela cometeu em uma prova pré-estabelecida por mim e pelo orientador. E tá aí. E no doutorado, não mudou a mesma forma que o mesmo processo seletivo que eu prestei para o mestrado foi na mesma linha para o doutorado. Inicialmente eu tive uma prova escrita, essa prova escrita foi fundamentada em um referencial bibliográfico que também já foi posto no edital alguns meses antes. Aí eu já pude ler algum, também não li tudo, não li todos os materiais, porque é meio que, como você também tem que trabalhar, tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, você não vai ler todos os materiais que eles colocam lá. Então eu lembro que tinha uns 12, 13 livros. Então na biblioteca eu peguei uns 3, 4 livros, e dos 3, 4 que eu peguei, li, eu acho que 30, 20% de cada um. Só para sentir o que estava acontecendo ali, qual o tipo de leitura, qual o tipo de material que eles iam cobrar na prova escrita. Aí fiz a prova escrita, e na segunda fase fui lá participar de uma entrevista. E aí na entrevista teve investigação sobre o que eu precisava, o que eu pretendia pesquisar, sobre a minha vida acadêmica, sobre a minha formação, sobre a minha vida pessoal, porque em meu caso, morava em Sergipe, precisava vir para cá, para o Paraná, para fazer o doutorado. Então eles também se preocupam com isso, porque eles não vão aprovar uma pessoa que não tem perspectiva de vir morar aqui. Então é melhor dar uma vaga para alguém que já é da região do que dar para alguém que vem de fora, sem ter muita perspectiva. Então, na minha entrevista também eles se preocuparam em responder perguntas de cunho pessoal. E depois, em última etapa, teve análise de currículo, né, que não foi eliminatória, foi classificatória. Então foi mais ou menos assim o meu processo de... só que o meu processo de seleção. Só que teve uma questão que eu acho que é importante eu falar para vocês. A professora Antonelli citou aqui, em você ler o edital para você ter noção das linhas de pesquisa que o programa oferece e quais professores que têm interesse naquela área. Então, por exemplo, no meu caso, no doutorado eu queria continuar trabalhando com análise de erros, com avaliação, a importância da avaliação no ensino da matemática, os tipos de avaliação. Aí o que foi que eu fiz? Antes mesmo de sair o edital, eu já entrei no site do programa, porque tinha os editais dos anos anteriores. E aí eu tentei fazer uma limpa de todos os professores que eram de matemática, porque no meu caso tem professor de matemática, tem professor de química, de física, de biologia, todos trabalham na área de ensino. Aí eu peguei os de matemática e fui lendo o currículo de cada um deles, e naquele mesmo dia eu mandei um e-mail para todos eles falando da minha proposta. Fiz isso com professores daqui do Paraná, fiz isso com professores de Mato Grosso do Sul, fiz isso com professores da Bahia. Antes mesmo de sair processo seletivo, antes mesmo de ter noção de nada. Vou correr atrás pelo Brasil para ver quem é que quer aceitar meu projeto. Um orientador primeiro, alguém que topasse o seu projeto. Porque às vezes, no meu caso, como eu era de fora, e vocês que estão vendo a gente aqui agora nesse momento, possa que você more em um determinado estado e que não tenha um mestrado na área que você queira. Então vai ter que fazer em outro estado, né? É um desafio a mais, mas existe essa possibilidade. Então o único meio é você já entrar em contato com o orientador para ver se ele gosta do teu projeto, se ele se interessa em pesquisar o que você também pretende. Aí eu acho que de uns 5, 6 professores que eu mandei, só um respondeu. E esse que respondeu é o meu atual orientador, né? É o meu atual orientador na Universidade Estadual de Maringá. Claro, teve que passar por processo seletivo, teve. Mas aí meio que você já foi amparado ali, né? E é isso. E você, Senão professora? a segunda forma vai ter tempo para falar. Bom, pessoal, eu fiz o meu mestrado em matemática pura na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. E o processo seletivo da matemática pura, acho que ele o mais parecido aqui foi o que o Tiago comentou. No meu caso, a parte inicial do processo seletivo é envio do currículo. Eles pediam, se não me engano, para enviar o currículo, 2 cartas de recomendação. O que são as cartas de recomendação? Você vai conversar com 2, 3 professores, isso depende do edital, para que eles enviem uma carta direto para a comissão que vai estar avaliando, falando sobre você, sobre o seu desempenho, sobre os projetos que você fez. No geral, você pede para algum professor que te orientou em iniciação científica ou para algum professor com o qual você cursou várias disciplinas, um professor com quem você tenha um pouco mais de contato. Eles enviam essa carta e junto eles pediram para a gente enviar um que chamavam de memorial, que é como se você escrever uma redação contando a tua vida acadêmica. E aí nessa redação você pode contar um pouco da tua vida pessoal também, de onde você veio,
quais são as suas expectativas com relação ao mestrado ou ao doutorado, enfim, o que você estiver pretendendo fazer. E depois de um tempo, eles soltavam uma lista dos alunos que tinham sido aprovados direto, dos alunos que tinham sido condicionados ao curso de verão e dos alunos que tinham sido reprovados. Os alunos condicionados, os alunos aprovados direto estavam no mestrado. Os alunos que estavam condicionados ao curso de verão deveriam fazer um curso de verão que era em álgebra linear na universidade nos meses, acho que se não me engano começava dia 2, dia 3 de janeiro e até mais ou menos 15 de fevereiro. Então eram uns 45 dias de curso de verão, mais ou menos. E aí a aprovação deles ao mestrado ficava dependendo do desempenho deles nesse curso de verão, em que você fazia acho que 2 ou 3 provas, se não me engano. Era como se fosse uma disciplina recorrente, mas num curto espaço de tempo. Você tem aula todos os dias e tal. E esse curso de verão, no caso da UFV, ele também foi classificatório para a questão das bolsas, que foi o que eles comentaram aqui. Então, mesmo que você tivesse sido aprovado direto para o mestrado, se você tinha interesse em receber bolsa, era necessário fazer o curso de verão, porque a distribuição das bolsas era de acordo com a classificação do curso de verão também. No caso do doutorado, eu estudei na Unicamp e o processo seletivo foi muito parecido, tirando a parte da bolsa no curso de verão. Lá eles faziam uma lista dos aprovados, dos condicionados ao curso de verão e dos reprovados. Os condicionados ao curso de verão fizeram curso de verão, mas a bolsa seguia a ordem da primeira lista. Não tinha bolsa para todo mundo, então era aos poucos iam se liberando bolsas e acho que era isso. E qual foi o seu tema, a sua pesquisa? Tá. Eu trabalhava numa área um pouquinho mais voltada para a matemática aplicada dentro da matemática pura. Eu trabalhei com equações diferenciais ordinárias, sistemas de equações diferenciais ordinárias que trabalhavam um pouquinho com modelagem matemática. Só que como era na matemática pura, o meu foco era mais resolver essas equações ou fazer um estudo que a gente chama de qualitativo sobre essas equações, e na época a gente trabalhava com um modelo de sustentabilidade. Eram 3 variáveis, uma representava a natureza, digamos assim, uma representava a indústria e a outra representava a agricultura. E a ideia era encontrar um ponto de equilíbrio entre essas 3 coisas, ou seja, uma maneira sustentável da vida continuar, em que a indústria, a agricultura e a ecosfera, a minha natureza, coexistissem. No doutorado, eu já fui para matemática pura mesmo, em que eu trabalhava com equações diferenciais também, mas eu já fui para o que a gente chama de sistemas dinâmicos descontínuos, que é bem específico, bem matemática pura mesmo. O pessoal do terceiro ano do cálculo 3 está vendo equações diferenciais. Isso aí. Uma coisa legal também, eu vi que um aluno outra vez perguntou se esse mestrado era pago, se precisava pagar para estudar. Aí, no caso, vai depender de onde você vai fazer esse mestrado, mas geralmente os mestrados em instituições públicas, os mestrados são gratuitos. Quando a gente fala de bolsa, não é que você teria que pagar e agora você não paga mais, né? Porque como eles são de instituições particulares, quando ouve a palavra bolsa, automaticamente retoma algo que não precisa pagar, né? Na realidade, lá você já não paga, se for uma instituição pública. A bolsa é um dinheiro que o governo ele te dá, te paga, para que você consiga estudar com qualidade, sem necessariamente precisar trabalhar. Né? No mestrado hoje eu acho que está o quê? R$ 1.500? Isso, e no doutorado R$ 2.200. 2.200. Depende né? da fundação, né? Depende do tipo da bolsa. Mas eu acho que o mínimo normalmente é isso. Em São Paulo, por exemplo, a FAPESP paga um pouco mais. Mas então, é um incentivo à pesquisa. Essas bolsas, né, são um incentivo à pesquisa. E um país ele só se desenvolve através da pesquisa. Quantos trabalhos foram apresentados aqui? Quantos trabalhos estão sendo desenvolvidos no Brasil todo? Então, o país ele só desenvolve através da pesquisa. Posso falar uma coisa para os alunos, principalmente para os alunos do primeiro e do segundo ano, incentivar vocês a fazerem projetos de iniciação científica. Sim. Isso conta muito no currículo, principalmente para tentar mestrado, fazer uma pós-graduação. Isso inicia vocês na pesquisa científica, isso é muito importante. Atualmente a gente está com 2 projetos, né? Um meu e o outro do professor Diego. Sim. E espero que ano que vem a gente possa ter mais. Então os alunos, principalmente do primeiro e do segundo ano, tentem conhecer também um pouco
nós aqui, se vocês tiverem interesse em estudar alguma coisa com a gente, pode mandar e-mail, pode entrar em contato com a mediação, eles repassam pra gente qualquer coisa, tá bom, A pessoal? iniciação científica na Unicesumar, o edital é lançado no início do ano letivo. Então, vocês que estão no primeiro e no segundo ano, fiquem atentos aos editais, sempre é divulgado na nossa plataforma de aprendizagem o processo de seleção de iniciação científica. Este ano nós estamos com 2 trabalhos, com o professor Diego e com a professora Ana. Mas gostaríamos de ter mais trabalhos, que eu acredito que vocês têm muito a contribuir. Bom, nossa conversa de hoje era para esclarecer algumas dúvidas sobre o processo de seleção, como que funcionava. Vocês viram que cada um seguiu a sua área, cada programa tem a sua organização, tem a sua prova. É difícil? É fácil? Isso vai depender muito de você e do programa que você vai se submeter. Por exemplo, eu prestei 4 programas diferentes. Né? Esse ano de 2017, eu fiz um balanço na minha vida, eu falei, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, porque até então eu estava produzindo livro, ministrando aula, trabalhando, cuidando de filho. Então em 2017 eu falei, chega, eu vou me dedicar deixar tudo, vou estudar e me dedicar para as provas dos programas que eu vou passar. Então eu passei por 4 programas, um eu reprovei na prova logo de cara, 2 eu fui para a entrevista e o 4º que eu prestei foi onde eu fui aprovada. Aquele que eu achei que não iria dar certo foi o que deu certo e foi o que Deus tinha preparado para mim. E isso é uma coisa importante, tentar em instituições diferentes, não focar em um lugar só, porque às vezes o teu perfil se encaixa mais com os professores de uma universidade do que de outra, de uma instituição X, e não desistir no primeiro não. Não desistir. Né? Insistir, porque é importante para a carreira de vocês, para o currículo de vocês e para tornar vocês melhores profissionais. No caso da educação matemática, no Brasil, em educação matemática, você só vai ter diretamente em 2 estados, que é em São Paulo e na UFMT, Mato Grosso do Sul. Só nesses 2 estados que você vai ter mestrado em educação, mestrado e doutorado em educação matemática. Só que em Cascavel é em ciências e matemática, aqui na UEM. Então, aí existem outras linhagens. Então, por exemplo, você tem interesse em matemática, em educação matemática, então você pode prestar processo seletivo em um programa de pós-graduação em educação. Aí lá dentro vai ter algum professor que trabalha com educação matemática. No meu caso aqui, eu faço em educação matemática, mas o nosso programa é ensino de ciências e matemática. No caso da professora Antonelli, ela também é de educação matemática, mas ela faz na área de docência. Então, assim, interdisciplinar. Então, você pode pegar, como o professor aqui, foi na área de bioestatística, né? Mas ele fez, sei que eu posso dizer isso, matemática aplicada. Né? Então, você não precisa necessariamente ficar focado em educação matemática. Você tenta fazer uma limpa das universidades próximas do seu município que oferece mestrado e ver qual que pode se encaixar aí na sua área. É isso aí. Bom, pessoal, é isso que nós temos para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do Profissão em Destaque. Peço um pouquinho de desculpa pelas tosses ao longo da conversa. É que choveu e esfriou um pouquinho aqui em Maringá. Bom, até a próxima.